Então vamos lá, pessoal. Antes da gente começar, né, eu sei que vocês estão ansiosos aí para a gente partir para a parte do código, né, da gente começar a codar, né? Mas eu queria só dar uma pequena introduçãozinha assim na programação web, né? Mas na programação web a gente tem praticamente três pilares ali, né? Só para vocês entenderem, para quem está chegando agora. Mas a gente tem, assim, praticamente três pilares ali, né? Três pilares que são base da programação web, né? A primeira delas é o HTML, né? Que é uma linguagem de marcação, que é o que a gente vai ver hoje também. A gente tem a linguagem de estilo, que é o CSS, né? Que são linguagens que são interpretadas pelo navegador, né? E a gente tem a linguagem de programação, né? Assim, existe várias, tá? Quando a gente fala de linguagem de marcação, a princípio a gente tem o HTML, linguagem de estilo, CSS, né? E linguagem de programação, que é onde a gente trabalha com a lógica ali do nosso sistema. Que aí existe várias linguagens de programação, né? Então, existe JavaScript, Python, inúmeras linguagens aí de programação. Hoje, especificamente, a gente vai falar de HTML e CSS, tá? A gente não vai abordar nenhuma linguagem de programação. Quais são a diferença, né? Como eu falei, HTML, marcação, CSS, estilo, programação é onde você desenvolve a sua lógica, ou melhor, não entrando muito a fundo, mas onde você escreve, utiliza ela para escrever algoritmos, ou passos, ou instruções para que a máquina, o computador, possa executar para chegar num determinado objetivo, né? Essa é a diferença entre as linguagens ali, tá? A linguagem de programação é uma sequência de passos que você vai construindo ali para que a máquina possa executar, né? E possa chegar num determinado objetivo, né? É o por trás, é a parte mais da lógica mesmo do teu sistema, beleza? Então vamos lá. Nesse projeto, a gente vai abordar algumas coisas: HTML, CSS, HTML semântico, como estruturar o HTML, CSS também, além de como aprender a estruturar o CSS, né, que é a nossa linguagem de estilo, a gente vai aprender algumas práticas, como o CSS bem, que vocês vão ver a gente utilizando aqui também, mas vamos ver mobile first, né? Nosso projeto, a gente vai começar com mobile first. Não se preocupem com os termos técnicos, mas a gente vai se aprofundar neles na medida que a gente estiver desenvolvendo as aulas, tá? A gente vai ver mobile first, vai ver a parte de importação de fontes, entre outras coisas, tá? A gente vai iniciar nossa aula, tá? Com a linguagem de marcação, né? Que é o nosso HTML, tá? O nosso HTML, deixa eu dar um zoom aqui. É o nosso HTML, né? Nosso HTML, o significado dele, né, é Hypertext Markup Language, né? É uma linguagem de marcação, né? Uma linguagem de marcação. E além de ser uma linguagem de marcação, né, você consegue criar hiperlinks entre esses arquivos, né? Então pense assim, o HTML é como se fosse um documento que você consegue linkar esses documentos um no outro, né? Que são as páginas web hoje, né? São vários documentos HTMLs, né? Que são escritos, eles são marcados e você consegue fazer uma linkagem entre eles, né? Através das tags que a gente vai mostrar, tá? Então é uma linguagem de marcação, né? Que você consegue criar hiperlinks entre eles, tá? O que que é o HTML, tá? O HTML, ele é um documento, tá? É um documento igual qualquer outro documento que vocês estão acostumados, né? A gente pode até fazer uma comparação com o próprio documento Word, por exemplo, né? É, ele tem a mesma essência, né? A diferença é que o documento Word você utiliza atalhos para você criar parágrafos, né? Você clica ali, você tem um pouco mais de facilidade para você criar um título ou uma lista, né? Uma lista ordenada, uma lista não ordenada, né? Você consegue arrastar e colocar uma imagem, né? E montando o seu documento e formatando o seu documento, né? Você vai marcando o seu documento ali no Word ou qualquer ah, ou qualquer documento que você construa, né? E o HTML não deixa de ser algo parecido, né? Ele não deixa de ser a mesma coisa. Ele também é um documento. A única diferença é que você precisa marcar ele de uma maneira mais, como é que eu posso dizer?
você não tem um atalho, você precisa escrever mesmo as marcações. Por exemplo, eu quero fazer um parágrafo, né? Não é igual lá no Word que você, fiz um parágrafo, beleza, ele já aparece bonitinho, eu fiz um título. Não, aqui você tem que declarar. Você precisa, eu quero um parágrafo, eu quero um título, né? Então, por isso que a gente fala que é uma linguagem de marcação. A gente vai marcar os textos, né? A gente vai formatar esse documento utilizando as tags, tá? Então, deixa eu apresentar um pouquinho para vocês aqui sobre as tags. Deixa eu deixar esse cara aqui. Vamos falar sobre tag, tá? Então, a gente entende que o HTML é uma linguagem de marcação, né? E que a gente precisa marcar os nossos conteúdos, né? A gente precisa marcar os nossos conteúdos para eles terem uma formatação através de tags, né? Tags são caixinhas que a gente envolve o texto, né? E dá uma determinada formatação para aquele texto. Vou mostrar para vocês, ok? Então, como que a gente define uma tag, né? Como que a gente define uma tag? A gente precisa abrir e fechar sinal maior e menor, né? Exatamente dessa forma aqui, né? Então, eu tenho a minha tag de abertura e a minha tag de fechamento. O que que indica a minha tag? Qual que é a diferença minha tag abertura e fechamento? A abertura é o sinal de maior e menor, né? E a de fechamento a gente tem uma barra que indica um fechamento, ok? Então, a gente abre uma tag, a gente abre essa caixa e a gente fecha, tá? E aqui dentro desse sinal de maior e menor, né, a gente precisa declarar, a gente precisa falar qual o nome da tag, como é que eu posso dizer assim, qual que é o tipo da formatação que eu quero, né? Eu estou fazendo, por exemplo, assim, eu estou fazendo um parágrafo, né? Eu preciso dizer que essa caixa vai representar um parágrafo para mim, tá? Então, para representar um parágrafo, eu utilizo a tag P. Opa, coloquei letra maiúscula aqui. Eu utilizo a tag P. Então, agora eu estou representando que essa tag é um parágrafo, né? Então, lembre-se, abriu e fechou, né? E eu falo o que eu quero. Eu quero sei lá, mais um parágrafo. Basta eu colocar o P ele indica que é um parágrafo, né? P de parágrafo, e aqui dentro eu coloco o texto que eu gostaria, né? Por exemplo, olá, sou Hudson, beleza? Então, aqui eu acabei de definir um parágrafo, ok? Abri e fechei, coloquei o textinho ali dentro e fechei essa tag, tá? Então, é exatamente isso. Tag, abre e fecha, e eu defino o que é essa tag. Ela pode ser um parágrafo, ela pode ser qualquer outra tag, tá? Mas assim que a gente define uma tag, e dentro ali vai qual, qual tag ou qual formatação eu quero, né? Beleza, pessoal? A gente precisa entender o que é uma tag primeiro para a gente começar a avançar, porque daí tudo vai virar tag agora, tá? Tudo a gente vai ver tag, 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 tag. Então, a gente entendendo o que é uma tag, como que a gente declara uma tag, como a gente define, né? Define um significado para aquela tag, né? Entendendo isso, aí fica tudo mais fácil. Vocês vão ver que a gente vai começar a utilizar tags de nomes diferentes, com objetivos diferentes agora, beleza? Então tá, pessoal. Sobre a parte de introdução da HTML, é isso, uma linguagem de marcação, né? Que a gente consegue linkar esses documentos um no outro e a gente marca esse documento, a gente marca esses textos através de tags, como a gente viu ali, né? Então, toda a nossa estrutura do nosso HTML ele vai ser marcado com tags, né, envolvendo os conteúdos, né, e dando um significado para eles, tá? É exatamente isso. Como eu falei, é bem parecido com o Word, a diferença é que lá a gente tem um atalho e a gente tem algo mais visual, né? Tipo, e a gente não tem essa visualização do código, né? Ali é mais visual. Mas por baixo dos panos é exatamente isso que a gente está fazendo aqui agora, beleza? Então vamos avançar. Posso fazer um comentário aqui rapidão, Hudson? Pode, pode. Aham. Só reforçando que, como o Hudson comentou, né, é como um documento, né? Então, o que acontece é que um arquivo HTML nada mais é que um arquivo de texto mesmo, tá? Então, tudo que eu for escrevendo ali, ele já vai mostrando na tela.
Então, independente se tem tag ou não, tudo que for escrito, ele vai mostrando na tela, tá? A diferença Uhum, é que você tem essa possibilidade de criar essas marcações. Você consegue dar um significado para aquele conteúdo, né? Então, pode ser um uhum, parágrafo, pode ser um título, né? Então, uhum. mas é só reforçar esse ponto mesmo. Não, exatamente. Inclusive, eu posso até mostrar aqui, ó. Então, eu vou salvar, né? Tipo, eu não coloquei marcação nenhuma, ele aparece lá pra gente, se eu atualizar aqui, ele aparece, mas a partir do momento que eu defino que esse cara é um parágrafo, né? Ele vai aparecer, mas, né? Lá atrás, né? Tem uma tag, né? Tipo, eu estou definindo que aqui tem um parágrafo. Ele não aparece na tela, né? Tipo, mas se você olhar aqui, né, no meu navegador, tem um parágrafo lá, né? A diferença é que ele só não fica visual, né? Fica só o texto, mas eu estou definindo que existe um parágrafo ali. Beleza? Então, vamos começar a avançar então, pessoal. Vamos começar a avançar aqui um pouquinho mais. O que que eu vou fazer agora? Agora eu vou mostrar a estrutura padrão do HTML que a gente utiliza. E aí, depois que eu mostrar a estrutura padrão, a gente vai começar a estruturar o projeto e conhecendo algumas novas tags. A gente vai fazer isso em conjunto. Avança conhecendo novas tags, novas coisinhas, e já vamos estruturando o projeto, tá? Para vocês, para a gente já começar a fazer ele, né? E a gente já começar a ver isso em ação, beleza? Então tá, vamos para a estrutura padrão aqui do nosso HTML, tá? Deixa eu comentar aqui. Estrutura padrão. Então, assim, para a gente começar a escrever um HTML, a gente precisa colocar algumas formatações padrões, né? Tipo, é tipo a norma da BNT lá. Você tem que ter algumas configurações já pré-definidas antes de você colocar a mão na massa mesmo, tá? Antes de você começar a estruturar. Então, a gente tem uma estrutura padrão. A gente não sai fazendo parágrafo, já sai fazendo HTML. Não, a gente precisa sim setar algumas configurações no nosso documento, tá? Então, a primeira delas que eu quero mostrar para vocês, ela não é uma tag, tá? Ela não é uma tag, sim é uma declaração, porque ela só abre e não fecha, tá? Tipo, doc, essa tag aqui, ó. Ou melhor, essa declaração, doc type HTML, ok? Essa é a primeira tag que a gente precisa ter, assim, vou começar a escrever um HTML, né? Essa é a primeira declaração que a gente precisa ter aqui no nosso documento, que é o doctype. O que significa o doctype? O doctype, ele está declarando a versão do nosso HTML, a versão do nosso documento, tá? Então, ele está falando o seguinte, olha, esse aqui é um documento HTML, né? E a versão dele é HTML5, por exemplo, né, que é a versão mais atual que a gente tem. Então, essa declaração ela indica que quando os nossos buscadores, né, porque a gente está falando de HTML, documento, mas a gente está falando de web, né, então esse nosso arquivo ele sempre vai ficar acessível no Google, então a gente precisa ter essas declarações. Então, o doctype, ele fala qual que é a versão do nosso HTML e o tipo do nosso documento. É exatamente isso. E a segunda tag que a gente precisa ter aqui que já é uma tag de fato, né? É a nossa tag HTML, né? Aqui eu estou falando, opa, aqui começou, aqui a gente iniciou o nosso HTML. Aqui, né? Aqui a gente abriu o nosso documento, aqui a gente vai começar a escrever de fato, tá? Então, eu preciso declarar também qual que é a linguagem, tá? No nosso caso aqui é PTBR. Então, quando os buscadores buscarem o nosso site, né, ele vai ver que a linguagem, né, é português. Então, assim, fica mais fácil na hora de indexar, na hora de colocar nas buscas, né? Os buscadores, o Google, ele já indica, ó, esse site, se você está no Brasil e você pesquisa um site de receitas, né? Isso aqui já ajuda ele a direcionar, né? A direcionar o seu site para pesquisas no Brasil, ou sei lá, fora do Brasil. Não, não só para isso, mas para tradutores também. Então, quando você vai usar um tradutor, isso aqui ajuda muito o próprio tradutor a identificar qual que é o tipo de conteúdo do nosso site, né? Fica muito mais fácil, né? E para muitas outras coisas, mas as principais são essas. Então, a gente iniciou, startou, e a segunda tag que a gente precisa aqui é a tag head, tá? É a parte onde fica as configurações. Imaginem o HTML como se fosse um corpo humano, tá? A gente tem a estrutura dele no geral. E a gente tem a cabeça, onde fica as configurações, né? Onde fica as configurações do humano, e a gente tem o corpo, né? Que é onde são as partes mais visuais, né? As partes que qual é, como é que fala? Qual eu posso utilizar para me comunicar, né?
Mas essa tag, que é a tag head, né, traduzindo ali para o português, significa cabeça. Cabeça onde fica as configurações, ok? E a próxima tag que a gente tem é a tag body, que foi a tag que eu acabei de falar agora, que é o corpo, né? Então aqui nós temos a cabeça, onde ficam as configurações do nosso documento, e a gente tem o corpo, onde a gente deixa visual tudo que é onde a gente coloca o conteúdo, né, que a gente quer que o usuário visualize, ok? Tudo que a gente for fazer, a gente coloca aqui dentro. Tudo que fica dentro do head não fica visível, tá? É só uma tag de configuração mesmo, beleza? Então, pessoal, basicamente essa é a estrutura padrão que a gente precisa ter, é o esqueleto, tá? Agora a gente vai começar a setar algumas configurações, tá? Mas esse é o esqueleto aí do HTML. Tipo, vou fazer um HTML, vou fazer um, um site para web e todos têm isso, então, sem exceção, tá? Todos têm essa mesma estrutura padrão aqui, ok? Tranquilo. Qualquer coisa, vocês podem voltar, rever de novo, tá? Por enquanto dá mais para acompanhar as explicações, né? E pensando que vocês vão ter o código depois, dá para acompanhar as explicações, tranquilo, e aí depois vocês codam, né? Mas é para fazer anotações e acompanhar a aula aí, beleza?